Bom dia, galera. Aqui quem fala é Rafael Augusto. E o Daniel Novoa. Mais um dia, mais um book. Esse é um projeto que eu e o Dani estamos começando. A gente já vem falando sobre isso faz uns bons meses, de a gente se encontrar para conversar sobre vários assuntos que transitam aí por liderança, pelo mercado corporativo, por estratégia de negócios. É uma coisa que a gente é um assunto que a gente sempre procura trocar essa ideia, e aí em algum momento a gente definiu que a gente, para ter um norte para falar sobre esses assuntos, a gente buscaria livros, né? E aí a gente discutiria sobre esses livros, e a gente definiu que a gente vai falar sobre um livro por mês. Então esse é o primeiro episódio, digamos assim, do projeto Mais um Book. Hoje é o primeiro book, e a gente queria fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Quais são os nossos patrocinadores, Daniel? Nós estamos na busca, né, do nosso patrocinador. Você ficou com essa missão de buscar o Eu sou um patrocinador, né? Você é um outro patrocinador. Então nós dois somos os mesmos, os nossos próprios patrocinadores. A gente tinha que tirar uma foto para vocês verem aqui nossa estrutura de câmera e vídeo para mostrar para vocês o nosso começo, mas eu acho que justamente essa é a ideia. Eu acho que a ideia e aí a gente está pensando justamente num livro, que é o primeiro livro que a gente vai falar, que é o Comece pelo Porquê, do Simon. Aí falam Sinek. Hoje a gente ouviu Simon Sinek. Simon Sinek. Simon Sinek é um Simon mais abrasileirado, né? O Simon Sinek. E aí o Simon Sinek, ele tem um livro que é bastante famoso, chamado Comece pelo Porquê. E aí eu vou pedir pro Dani aqui falar um pouquinho, porque qual que é a ideia? A gente escolher os livros. E aí o projeto são de 12 meses, e aí cada um escolher 6 livros. E aí, só para vocês entenderem, a gente já escolheu os 12 livros, cada um escolheu 6, e uma vez por mês a gente vai se encontrar para falar um pouco desse livro. É uma forma da gente trocar essa ideia e também da gente compartilhar. A gente resolveu gravar o podcast justamente para que as pessoas possam ir acompanhando, e se tiver interesse em entender um pouco sobre o livro. Mais do que isso, mano, para mim é o seguinte: acho que só fazer a leitura, cara, é difícil gravar. Eu entendi que a gente tem que fazer a leitura. Na verdade, não é nem fazer a leitura, é estudar o livro, né? Ler o livro, estudar esse livro, compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente está querendo aprendendo novamente, e discutir sobre o livro e vai gravar mais ainda. Então, esse projeto é muito importante para isso, para a gente poder e aí no final, né, pôr em prática realmente o que a gente está lendo, porque acho que esse é o negócio. Quando você aprende qualquer coisa, é você pelo menos pôr alguma coisa daquilo em prática. E muitas das vezes eu lia e não estudava, não compartilhava, não debatia e muito menos colocava em prática. Então, cara, esse projeto, tanto para nós quanto para quem estiver assistindo, vai ser isso, porque a pessoa, ela já leu esse livro, provavelmente, e agora ela está ouvindo opiniões diferentes, e com certeza ela vai ter mais facilidade para pôr em prática. Então, cara, esse projeto é isso. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa, o Rafa trabalha na área corporativa há muitos anos, e hoje é um líder, né? Todos esses livros que a gente escolheu tem a ver com isso, com gestão de pessoas, com liderança, né, com empreendedorismo. Então, cara, vai ser muito rico essas nossas conversas justamente para isso, para a gente, no final, tentar pôr em prática dentro dos nossos negócios, né? E eu acho legal, porque justamente esse é o nosso porquê, né? É óbvio que se um dia a gente, de alguma forma, eu acho que nem você nem eu tem a ambição ou o desejo de se tornar um podcaster, de realmente, em algum momento... tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim: quer fazer Deus rir, conte seus planos para ele, né? Porque ele sempre tem planos às vezes diferentes para você. Mas acho que o objetivo aqui não é a gente criar um programa de podcast, ou enfim. Acho que o nosso porquê, na verdade, a gente é amigo há muitos anos, né? A gente se conhece desde mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? A gente se conhece lá desde os 10 anos, 8 anos, quando a gente ganhou um campeonato de futebol na praia, lembra? Lá na praia de Caiçara. E aí, por uma coincidência do destino, você depois veio morar lá no Vila, e aí eu morava lá, então a gente se reencontrou, e a nossa amizade perpetuou até hoje. E a gente, além de se gostar como amigo, a gente também tem a questão dos assuntos em comuns, né? A gente gosta de falar sobre pessoas, sobre liderança,
A gente Sim. gosta de falar sobre o mercado, os desafios do mercado, de você crescer nesse mercado competitivo. E a gente já se encontrava para falar isso já há muito tempo. E aí a gente simplesmente quis dar um padrão para isso, né? Então, pô, a gente gosta de conversar, a gente é amigo, a gente gosta de se encontrar para falar de negócios, para falar de essa questão da liderança. A gente fez recentemente um trabalho de cultura. Então a gente gosta de falar sobre cultura, pessoas. Por que não tentar fazer isso de uma forma um pouco mais padronizada? E aí foi quando a gente decidiu fazer os encontros para falar sobre um livro, né? A gente definiu que a gente ia escolher 12 livros. Então acho que e aí no final, né, que a gente falou, se tudo der errado, a gente leu 12 livros, isso, trocou conhecimento, se encontrou cada 15 dias. Perfeito. E, cara, com certeza isso ninguém tira da gente. Quer dizer, se der tudo errado, deu certo, não é? Deu certo, não tem como dar errado. Show. Então, assim, pra gente começar, Dani, aí eu vou perguntar, porque você é o cara que escolheu esse livro, é um livro bem legal. Eu conheci o livro, mas eu nunca tinha lido sobre o livro. Por que você escolheu esse livro? Acho que é a primeira pergunta. E, cara, fala um pouquinho do que você achou do livro, o quanto isso, de alguma forma, né, para a galera que está escutando e para mim também, o que esse livro tem de especial? Enfim, queria que você falasse um pouquinho. Bom, eu escolhi esse livro porque, é assim, né, a gente fez um trabalho de cultura há um tempo atrás. E aí, nesse trabalho de cultura, a gente revisitou algumas coisas, né, dentro da empresa. Então, a gente falou sobre propósito, valores, né, missão, visão, essas coisas. E aí, isso foi me incomodando. E aí, eu mesmo me perguntei, foi engraçado, porque eu mesmo perguntei, falei, por que eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo aqui na N-Informatos? Por que a N-Informatos é? E eu comecei nessa, até que, vendo vídeos e tal, eu cheguei a indicação de algum lugar aí desse livro. Começa pelo porquê. E o título já me chamou a atenção. Aí eu fico, começa pelo porquê, né? O que é isso? Fui atrás, e aí, cara, muito bom, assim, quando eu vi o primeiro título, assim, o primeiro resumo, a primeira coisa do livro, eu falei, putz, é isso que eu preciso ler. E a gente nem tinha iniciado esse projeto ainda, né? De fazer essas leituras, esses encontros. E, cara, quando eu entendi, quando eu vi que o livro falava disso, de ele mostrar para você, fazer você entender o porquê você está fazendo alguma coisa, ou ele te mostra o propósito, te ensina a ver o propósito. E aí eu comecei, cara, falei, putz, é isso. E aí, na leitura, o que me chamou muita atenção exatamente é isso, cara. É fundamental você saber o porquê você está fazendo uma coisa, né? É fundamental, porque, assim, realmente ele te faz pensar no seu propósito. E aí, quando você descobre o seu propósito, e aí, né, no livro ele enfatiza muito isso, que é uma teoria que chama Círculo Dourado. Nós vamos desmembrar um pouco isso. O Círculo Dourado nada mais é do que você começar pelo porquê, e depois você ir para o quê, né, e depois ir para o como. Quando você coloca isso num gráfico mesmo, igual ele faz no livro, que o núcleo, o meio de tudo é o porquê, você começa a trabalhar as coisas que estão muitas vezes dentro da gente, que é a parte emocional. E através desse porquê, que é essa parte emocional, a gente se conecta com a gente mesmo, e isso acaba influenciando outras pessoas. É o que a gente acredita. É o que a gente acredita. Então, por exemplo, eu entendi que as pessoas se conectam com outras pessoas. Pô, se você tem uma empresa e você sabe exatamente o porquê essa empresa existe, você começa a colocar a sua essência no negócio, e essa sua essência acaba se conectando com outras pessoas que pensam igual, que agem igual, que têm a mesma essência. Então, faz todo sentido, e é um jeito de você inspirar outras pessoas através da essência mesmo, do seu porquê. Então, voltando aqui, né? O porquê, cara, é fundamental. Sei lá, eu vou falar assim, rapidamente, ou um básico aqui. Por que eu levanto todo dia? Por que eu acordo cedo? Por que eu estudo? Primeiramente, hoje, graças a Deus, eu tenho uma família, tenho 2 filhas, tenho minha esposa. Então, assim, o meu porquê pessoal, não vou nem falar da empresa, o meu porquê hoje é minha família. Então, cara, tudo que eu fizer, como eu vou fazer, o que eu vou fazer, tá baseado no quê? Nesse meu porquê, que é minha família. Então, eu preciso dar o melhor para minhas filhas, eu preciso,
né? Trazer o sustento para minha casa, vamos dizer assim, o básico. Então, cara, eu tenho um porquê muito bem definido, e aí o como eu vou fazer isso e o que eu vou fazer é uma responsabilidade tão grande de como eu vou fazer as coisas, como que eu vou agir no trabalho, como eu vou agir com outras pessoas, o que eu vou ser de exemplo para minhas filhas, como eu vou ser um bom marido, o que eu vou fazer para ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, Cara, então tudo isso reforça de um jeito as minhas atitudes que, assim, putz, o porquê... E eu acho que é bem isso mesmo, porque, por exemplo, quando a gente pensa na relação empresa-cliente, a gente está falando de duas partes, né, que pensam da mesma forma. Então, por exemplo, eu entendo que você e a sua esposa, vocês dois, de alguma forma, vocês têm um mesmo porquê, né? Por isso que eu acho que rola a conexão. Eu acho que vocês... É engraçado você falar isso, cara, porque quando eu faço algumas mentorias com alguns líderes, eu falo sempre isso, né? Eu falo assim, às vezes você conhece alguém, sei lá, você encontra alguém para sair, você vai, sei lá, vai conhecer alguém. E aí a noite é maravilhosa, você saem para jantar, tudo é perfeito, né? Tudo é incrível. Aquela noite realmente que... E aí depois você encontra aquela pessoa, né, que teve esse encontro depois de, sei lá, uma semana, 2 semanas, e aí você pergunta, né, fala assim, pô, e aí, como é que tá, né, com aquela pessoa? A pessoa, pô, a gente meio que se distanciou. E aí você pensa assim, pô, se distanciou. O que aconteceu? Ah, sei lá, a gente acreditava em coisas diferentes. A gente pensou em seguir caminhos diferentes. Então, muitas vezes, você até tem uma conexão Pontos ali. de conexão, Isso, né? pontos de conexão. Mas quando você vai olhar realmente o que cada um acredita, é diferente. E aí isso acontece também na relação empresa e cliente, né? Por isso que a ideia é, a empresa, ela precisa, o cliente, na verdade, precisa acreditar na mesma coisa que a empresa acredita. Sim. É que aí entra a questão do círculo dourado, né? Que ele fala, começa pelo porquê, que é realmente o porquê você faz o que você faz, e aí depois você vem para o como, que é quais valores sustentam isso, né? Porque, pô, eu quero ser a maior empresa de tecnologia do mundo. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso sendo uma empresa ética, você pode fazer isso sendo uma empresa correta, uma empresa que valoriza o ser humano, uma empresa que valoriza a verdade, uma empresa que valoriza o talento, ou você pode ser uma empresa que, cara, segue pelo errado, você pode ser uma empresa que, de alguma forma, utiliza táticas ilícitas ou táticas obscuras para chegar nesse resultado. Tem uma série bem conhecida aí do pessoal, acho que muitas pessoas já devem ter assistido, chama da Billions, que é a história de um cara que ele é dono de uma corretora. E, a forma com que ele faz para se tornar a grande corretora é manipulação de mercado. E aí o como entra muito nessa questão de quais valores vão sustentar esse meu porquê, né? O que eu quero fazer isso, né? Eu faço isso porque eu quero isso, mas como que eu sustento isso? E aí, inclusive no livro ele fala, né, que sempre uma pessoa que tem um propósito, ela tem que estar muito bem conectada com uma pessoa que sabe fazer, né? E tanto que no livro ele fala ele usa muito a Apple como exemplo, ele fala do Steve Jobs, mas ele fala de um cara chamado Steve Wozniak, não me lembro exatamente qual que é a pronúncia do nome dele, mas que era o engenheiro, né? E eu acho que é isso. E aí depois ele vem o que você faz. Dani, que mais, cara? Que mais você te marcou aí do livro que você acha que você leva pro seu... Cara, que eu gostei, uma parte que ele fala sobre manipulação, Tá. sobre inspiração, Tá. que assim, são coisas bem diferentes, que às vezes, até certo ponto, leva para um caminho parecido, mas chega uma hora que não se sustenta. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, manipulação. Existem vários tipos de manipulação ali na venda, vamos dizer. Então, tem promoções, tem eventos, tem coisas que, por exemplo, dentro de manipulação, dá para fazer manipulação com o seu time. Então, tem empresários, vamos dizer assim, que manipulam seus colaboradores através de medo. Não, se você não fizer isso aqui, você vai ser mandado embora. Certo. Você quer. Cara, Certo. então assim, não é legal. Talvez a pessoa ela vai trabalhar ali por um tempo, mas, cara,
isso não vai se sustentar. É diferente de um líder que tem uma liderança humanizada, que entende o lado, né, que ajuda a pessoa a crescer, que incentiva e tal. Olha a diferença. Que inspira, Que na verdade, inspira, né? né? Sim. Então, olha a diferença. Um colaborador, ele vai se sentir muito mais feliz, muito mais contente, vai falar, putz, essa é a empresa que eu gostaria de trabalhar. Então, vai durar muito mais a inspiração do que a manipulação. Perfeito. Então, eu aprendi bastante com isso, porque eu acredito que tem momentos, e quando a gente fala de manipulação, eu não acho que é uma coisa negativa. Tem momentos que a manipulação é importante, né? Um exemplo aqui, que a gente estava até conversando sobre de promoção. Putz, você tem um estoque lá cheio, sei lá, uma empresa de alimentos, tem um estoque cheio lá, daqui 15 dias vai vencer. Pô, não tem problema ele fazer um saldão, fazer uma promoção de alguma coisa, por quê? Cara, se ele não vender aquele estoque, vai estragar, ele vai ter que jogar fora. Então, é um jeito de trazer clientes através da manipulação, né? Então, ok fazer uma manipulação nesse sentido, entendeu? Sei lá, outros tipos de manipulação, através de preço, né? Através de promoções, como eu já falei, mas enfim, existe, por exemplo, manipulação, sei lá, através de novidades. Putz, né? Nós vamos criar uma novidade aqui e tal, Se você não tiver essa novidade, você tá atrasado. Então assim, você tem que dar um jeito, né? É que quando eu tinha essa visão de que, putz, manipulação é aquela coisa, não, é mentirosa, é enganosa, enfim, mas sei lá, eu gosto, eu acho que faz parte a manipulação, mas o que eu mais aprendi nesse livro e que realmente tocou em mim e é verdade, é a parte da inspiração. Então, putz, não é fácil inspirar, mas quando você consegue inspirar o seu time ou inspirar os seus clientes, cara, é o exemplo que tem no livro. Quais são as empresas que inspiram, que está no livro? Apple, Harley Davidson, sei lá, deve ter outras empresas no mercado aí gigantes que elas trabalham através de inspirações. São empresas inovadoras, são empresas que realmente têm um porquê muito bem definido e ela atrai as pessoas exatamente por isso, porque as pessoas se conectam e as pessoas acabam virando até fã da empresa. Hoje você vê muita gente com... às vezes você vê lá um carro da pessoa, tem o adesivo da maçãzinha. O meu carro tem o adesivinho ali da maçã, né? É engraçado isso, né? Porque a gente nunca viu a pessoa com o adesivo da Samsung, o adesivo da Dell, o adesivo da Motorola. Não que não sejam grandes empresas, mas é muito louco isso, né? A questão também você falou da Harley Davidson, o tal da vida selvagem, da vida livre, né? E acho que ela traz muito essa questão de você pega estudos lá nos Estados Unidos, tem filas de espera gigantescas de meses para você conseguir comprar uma Harley Davidson. Então, e aí às vezes você vê a pessoa assim, né? Aquele cara que é motociclista, né? Ele tem uma tatuagem da Harley Davidson, né? É uma marca que realmente é muito louco isso, se você for pensar, cara, porque transcende a ideia de um negócio, né, cara? Transcende a ideia do negócio. Traz uma ideia de É um estilo de vida. É um estilo de vida, exatamente, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Você falou tudo, cara. É um estilo de vida. E aí a pessoa que compra uma Harley Davidson, basicamente ela acredita naquele estilo de vida. E aí aquilo deixa de ser simplesmente uma marca e acaba virando realmente uma cultura, uma doutrina, uma parada que, de novo, transcende a ideia de negócio. E aí você vê a pessoa com uma tatuagem da Harley Davidson. Nunca vai ver uma pessoa com uma tatuagem da Kawasaki. Não, e é muito louco isso, porque outras marcas que, se você pensar, por exemplo, Ferrari, Lamborghini, cara, existem outras marcas gigantescas no mercado. Só que elas, de alguma forma, elas não conseguem... ou elas não conseguem, ou sei lá, cara, é muito louco isso, porque realmente existem algumas empresas que elas conseguiram trazer essa questão mais cultural da marca, né? E aí você vê pessoas com uma tatuagem da Harley Davidson. Só queria voltar um pouquinho no que a gente estava falando agora sobre manipulação e inspiração. Cara, acho que é um assunto polêmico, né? É um assunto meio polêmico. Quando a gente estuda um pouco de marketing na parte de vendas, se fala muito dos gatilhos mentais, né? E o gatilho mental, de alguma forma,
é você fazer o cliente ele acessar ali uma emoção dele, certo? Que faça que seja para você interessante para você vender para ele, né? Então, pô, sei lá, o medo, digamos assim, né? Então você vai lá e vai fazer uma promoção pro cara, e elas meio que se conversam, né? Mas imagina que você chega para um cliente e fala assim, meu, se você não aproveitar essa promoção, você amanhã não vai ter mais. E aí ele fica com medo de perder aquela promoção. E aí ele acaba comprando. Uma coisa que se usa muito também nos gatilhos mentais é a escassez. Olha, é o último. Eu fiz muito isso, né? Quando eu trabalhava vendendo, já vendi muita coisa. Olha, é o último. E aí você escuta hoje, quando você vai ligar para alguém, a pessoa fala, meu, ó, se você não... Você fala, ah, vou pensar um pouquinho, né? A pessoa fala, ó, você pode pensar. Hoje é o último dia, Mas se você sei ligar, lá, né? se Também você tem ligar isso. amanhã, pode ser que eu não consiga. Então, assim, eu acho que esses gatilhos mentais, eles são justos, eles são válidos, mas eles precisam ser verdadeiros. Eu acho que você ligar para um cliente e falar que é o último, e aí amanhã você liga para ele e você sabe que tem um monte no estoque, aí você acaba entrando no campo da manipulação. Porque aí você realmente quer manipular a pessoa. E aí você não está usando de uma ferramenta para, de alguma forma, mostrar para o cliente realmente que existe uma escassez daquele produto. Você está criando uma escassez que não existe. Você está criando uma promoção que não existe. Eu vejo direto no rádio, só hoje 60% de desconto. Cara, quem dá 60% de desconto? Né? Que empresa hoje dá 60% de desconto? Então isso é uma manipulação assim agressivíssima. De verdade, eu acho que tinha que ser proibido. Cara, É como a Black Friday aqui no Brasil, né? É metade do dobro. Metade do dobro. Então, assim, eu acho que deveriam existir leis que realmente puxasse ali o valor e falasse, olha, o seu valor é esse. Se você falar que você está vendendo 60%, então você vai ter que vender por 60% mais barato, enfim. Então eu acho que a gente tem que tomar só um cuidado para não confundir a questão dos gatilhos mentais, que são realmente ferramentas que você utiliza para, de alguma forma, informar o seu cliente que existe sim uma promoção, existe sim um risco de escassez, aquele produto é uma novidade de fato, ou quando você usa isso de uma forma, nem tanto que quando você vai estudar gatilho mental, os próprios autores dos livros, eles falam, use com responsabilidade. E aí eu acho que só queria fazer esse adendo porque, né, para a gente não colocar, talvez, no mesmo cesto a manipulação e o gatilho mental. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara. O que você acha, assim, depois que você leu esse livro, o que você acha que você conseguiu colocar em prática? Assim, o que você vê que, de repente, mudou na sua forma de agir na empresa? O que você acha que, de repente, você comentou no começo do nosso podcast, né, que a gente sente muita dificuldade de colocar as coisas na prática, né, que a gente lê e aquilo meio que acaba se perdendo. Você acha que você hoje vivencia mais o seu porquê aqui dentro da N-Formatos? Cara, além de eu conseguir colocar em prática na minha vida pessoal, o que eu aprendi no livro, eu consegui fazer uma coisa que eu não fazia, que era, por exemplo, incentivar os meus colaboradores a ter um porquê, e o porquê deles tem que, em algum momento, se conectar com o porquê da empresa. Sim. Então, assim, eu não fazia isso, eu só ficava aqui, tipo, fazendo com que a empresa tivesse um ambiente legal, não faltasse insumos para eles trabalhar, que as ferramentas estivessem tudo nova, né? E a gente não tinha isso. Então, quando eu comecei a explicar para eles sobre o porquê da empresa, então assim, olha, gente, a empresa ela tem um propósito, que é o quê? Transformar a energia do ambiente onde a gente entra. Putz, eles nem tinham essa noção. Para eles não sabiam como, né, e o quê. E muitas das pessoas é assim. As pessoas sabem como faz, sabem o que faz, mas o porquê não é todo mundo que sabe. Então assim, o que eu entendi? Putz, já que vocês não sabem o porquê, então eu preciso mostrar para vocês qual é o porquê da empresa. Eles começaram a pensar diferente, porque eles entenderam que é isso. Se o nosso propósito é transformar a energia do ambiente onde a gente entra, tudo que a gente vai fazer, que é o que e o como, tem que estar alinhado com isso. E aí, cara, eles começaram a eles ter o porquê deles também. Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi no livro, comecei a pôr em prática
na minha vida pessoal, comecei a pôr em prática na empresa, e aí eu estou conseguindo pôr em prática na vida deles. Então está sendo muito diferente a conexão que eu tenho com meus colaboradores hoje do que eu tinha antes de ler o livro. Então eles estão conseguindo ter o porquê deles. Então um exemplo, a Camila trabalha comigo, auxiliar administrativa. Ela entendeu, a gente entendeu junto, que ela tem tudo a ver com isso. Ela é uma pessoa organizada, ela é uma pessoa quieta. Não adianta eu pegar ela e pôr no comercial. Não, o negócio dela ela é super organizada, ela é na dela. Cara, ela anota tudo, ela sabe, faz planilha, não sei o quê. Então, assim, e ela estava sem estudar. Então, eu falei para ela, Camila, você tá se dando muito bem nessa área administrativa. Então, assim, ela é estudiosa já, ela terminou um curso de RH, mas não gostou muito. Eu falei, putz, eu preciso de alguém que estude e faça alguma coisa aí no financeiro e tal, porque hoje eu tenho uma startup que cuida do meu financeiro. Falei, Camila, eu pago para uma startup um salário para eles cuidarem do meu financeiro. Por que você não estuda, né? Se qualifica e tal, e aí você daqui a pouco vai cuidar do meu financeiro. Então, assim, ela gostou da ideia, ela é estudiosa e tal, eu vou ajudar ela a pagar a faculdade dela e, putz, a gente está plantando um negócio que daqui um tempo ela vai estar fazendo o financeiro, ela vai estar se desenvolvendo como pessoa. Então, lá na frente, a empresa crescendo, daqui a pouco vai ter uma outra pessoa como auxiliar e ela vai cuidar do financeiro. Então, assim, o propósito dela é fazer a faculdade lá na parte da administração, Sim. na parte financeira lá, vai convergir com o propósito da empresa. A empresa está crescendo e eu vou precisar de alguém. Então, putz, deu perfeitamente bem, porque o meu propósito da empresa e o propósito dela, lá na frente, vai se conectar novamente. É diferente de um funcionário estar aqui sem propósito nenhum, sem saber qual que é o propósito da empresa. Então, qualquer oferta de emprego que ela vai ganhar 100, 200, 500 reais a mais, ela simplesmente vai sair. Ela não está conectada aqui. Ela está trabalhando só por causa do dinheiro. Então, assim, isso faz toda a diferença. Eu acho que é isso mesmo, né? Porque inclusive o livro ele fala bastante sobre isso, né? A questão de o cliente conectado com a empresa, mas o profissional também conectado com a empresa, né? Tem uma cena do filme Jobs e depois que ele sai, né? Ele é mandado embora da própria empresa, né? Pelo conselho administrativo. E aí a empresa começa a ir por água abaixo e ele volta. E aí quando ele volta, cara, esse filme é muito legal, cara. Acho que é com Ashton Kutcher, né? Quem não assistiu vale muito a pena assistir. Quando ele volta, ele entra assim na sala e a galera tá fazendo design assim dos computadores e a galera tá tipo, meu, os caras estão numa energia muito baixa assim, sabe? Porque não existe lá nessa época que o Jobs está fora, não existe essa ideia de sermos revolucionários. Eu lembro, meu pai teve gráfica por muitos anos, teve um birô de fotolito, na verdade. Eu lembro que quando eu era moleque, sei lá, tinha 12, 13 anos, eu chegava lá e via os Macintosh com bumbum azul, né, que eles tinham aqueles bumbum azul. Você percebia que a Apple ela era completamente diferente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando você, por exemplo, você fala assim, poxa, eu quero mudar a energia do ambiente, o seu profissional, quando ele estiver fazendo a costura ali, ele tem que estar pensando nisso. Né? Quando o profissional, quando a Apple vai desenvolver, por exemplo, a gente fala muito da Apple, né? Quando a Apple vai desenvolver o próximo modelo do celular, o cara que estiver criando ali alguma ferramenta, alguma utilidade, ele tem que estar pensando que ele vai revolucionar a experiência de quem estiver usando. E aí, quando a gente fala de revolucionar a experiência, é muito louco porque eles colocam essa questão da revolução da experiência em qualquer produto que eles vão fazer. Então, por isso que antigamente, inclusive, a Apple era a Apple Computer Incorporation. Hoje ela é só Apple Incorporation. Por quê? Porque ela não é, ela não se posiciona. Não é só computador, não, né? Ela não é. E aí o Simon, né, quem tiver a oportunidade de assistir a palestra dele no TED, ele fala isso, ele fala assim, cara, você, por exemplo, você compraria um celular da Motorola, mas você talvez não compraria um ar-condicionado da Motorola. Você fala, cara, não confio na Motorola fazendo ar-condicionado. Você compraria um pneu da Pirelli, mas talvez você não comprasse um fone de ouvido da Pirelli. Por quê? Porque a Pirelli ela não é uma empresa especializada em fazer fone de ouvido. Agora, quando a gente olha para a Apple,
como ela é uma empresa que ela se posicionou no mercado como uma empresa que tudo que ela faz, ela quer revolucionar, você sabe que vai vir muita qualidade. Então, se você comprar um ar-condicionado da Apple, você sabe que, cara, alguma coisa mano, muito diferente, muito diferente, muito boa. boa, muito top. Um relógio, um fone de ouvido, um computador, um projetor, uma TV. Se amanhã a Apple lançar uma TV, você vai se sentir confortável de comprar. Por quê? Porque eles conseguiram deixar muito claro isso, que eles trabalham, ele fala muito essa palavra, né, mudar o status quo, né, que é mudar o estado natural daquela coisa, né, mas trazendo um pouco para uma coisa um pouco mais prática, né, a ideia da Apple é criar um produto que realmente gere para o cliente uma experiência surreal, uma coisa que ele fala, caramba, meu, e hoje quem tem celular lá da Apple fala muito isso, né, cara, o celular não trava, o celular ele funciona muito bem, ele é muito didático. E eu acho que é isso. E quando a gente leva para dentro da empresa, todo profissional tem que pensar assim. Sim. Porque desde o financeiro, desde o RH, desde a pessoa que. Qualquer profissional da empresa que trabalha na empresa tem que acreditar nisso. Porque se o profissional ele não acredita nisso, cara, não faz sentido ele trabalhar lá, ele pode trabalhar em qualquer empresa. Então, acho que também essa relação de empresa e profissional, ela muda completamente, porque aí você não vende só o que você acredita para os seus clientes, mas você tem que, de alguma forma, conectar com o que você acredita com os seus profissionais também, né? Eu acho que é isso que é muito importante em relação ao livro. E aí, obviamente, depois, né, do Circo Dourado, ele vem para o como, que é quais valores vão sustentar aquilo e como você vai fazer, porque, ok, poxa, eu tenho interesse. E aí é o que você falou um pouco da Camila, né, que está fazendo administração. Então, vai começar a faculdade agora, né? Então, eu tenho meu porquê muito bem definido, né? De novo, né? Eles falam, o livro, Simon Sinek, ele fala muito a ideia de qualquer vídeo, cara, qualquer vídeo que você procurar na internet para falar sobre a teoria do Golden Circle vai falar, mudar o status quo, mudar o status quo. E aí, beleza, você tem né, você imagina uma empresa que fala, pô, eu vou construir um avião supersônico que vai, o meu objetivo, eu nem vou usar uma empresa, vou usar uma empresa que existe, a Google. Você pegar o propósito da Google, ela fala assim, organizar toda a informação do mundo. Nosso propósito é organizar toda a informação do mundo. Acho, animal essa, né? Pegar toda a informação do mundo e ir organizando, né? Ok, legal. Então você tem lá as pessoas que pensam no propósito, né? Os sponsors, né? Que são os patrocinadores do projeto. Ok, mas como a gente faz isso? E aí a gente vai começar a precisar de profissionais qualificados e competentes para que isso acabe. Você pega a NASA, por exemplo, né? Qual que é o propósito da NASA? Sei lá, explorar o espaço. Cara, você já viu como que você precisa para entrar na NASA? Cara, você precisa falar, sei lá, 4, 5 idiomas para começar. Tá? Para começar, você precisa ser um gênio. Né? Você precisa lá na sua faculdade você ser o primeiro, o segundo, tal, para começar. Depois você precisa falar 5 universidades, 5 idiomas. Depois você precisa ter curso de mergulho, você precisa saber pilotar avião, você precisa ser triatleta, porque você vai ter que ter um preparo físico gigantesco para estar lá em cima. Quer dizer, é surreal a preparação. E aí a gente começa a entrar no como. Eu acho importante a gente falar isso, porque a galera que às vezes está assistindo, ou a gente mesmo, ou quando a gente for trocar uma ideia com alguém, a gente não esquecer que, cara, só o propósito bem definido não adianta. Se você não se preparar para aquilo acontecer, ou se você não tiver pessoas preparadas, não é que o como não tem importância. O livro ele não fala esqueça o como, ele fala comece pelo porquê, né? Comece pelo seu propósito. A partir do momento que você tem um propósito, agora sim, cara, você precisa ter pessoas que saibam como, né? Como que você faz isso? E aí, quando você tem pessoas que sabem exatamente como, aí você entra no o quê, né? O que você vai fazer de fato, que seria ali a terceira camada do Golden Circle, cara. Então... Eu lembrei de uma coisa que você falando agora, sempre que eu ia buscar novos profissionais para contratar, eu fazia um texto normal, precisa-se por exemplo, precisa de tapeceiro, o trabalho vai ser de segunda a sexta, tal, o salário a partir de tanto, e só. E depois que eu li o livro, eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu quero um tapeceiro que tem a ver com o meu porquê, com o porquê da empresa. Então eu fiz um texto totalmente diferente.
falei, eu preciso de um tapeceiro que ame o que faz, que, sabe, que tenha a experiência de pelo menos tantos anos, de que quando vê o sofá pronto, ele fique admirando, encantado, e de que se preocupe com o acabamento como se fosse para ele, e que goste de novas possibilidades dentro da empresa, e não sei o que. Cara, eu criei um texto totalmente diferente e coloquei na mesma plataforma que eu sempre coloquei. É impressionante. Só esse texto já se conectou com profissionais totalmente diferentes. O cara que me ligou no dia depois, ele falou, cara, o que me chamou a atenção foi o texto que você colocou lá para contratação. Porque eu sou isso aí. Eu gosto da qualidade do meu serviço. Eu gosto de ver meu sofá pronto, perfeito. Não gosto de ver nada fora do lugar. E quando você colocou o propósito da empresa, que é transformar a energia do ambiente, é disso que eu estava falando. Então, assim, olha só que louco. Um texto que eu fiz com o meu porquê, com o porquê da empresa, já se conectou automaticamente. E eu tenho certeza que tem outros tapeceiros que devem ter lido aquilo lá e falaram, meu, nossa, nada a ver esse texto aí. Olha o que o cara quer. Que eu mude a energia do ambiente. Cara, então eu já eliminei assim, ó. Já fez o filtro. Já fiz o filtro de um jeito. E esses dois aí que me ligaram, um deles está trabalhando comigo. Olha que legal. Então, assim, e ele é exatamente isso. Então ele já veio com esse propósito que já é dele, se conectou com o da empresa e ele está se dando super bem. Então, assim, mais uma coisa que eu aprendi nesse livro e pus em prática e realmente funciona, cara. Eu tenho e é legal, cara, a gente reforçar isso, né? Você comentou aí que quando você fez o processo de seleção, você colocou lá que precisava da experiência, né? Que é o como, né? Mas, de novo, né? O livro, ele fala, comece pelo porquê. Então, por que ele fala isso? Porque, às vezes, você vai começar pelo como. Então, você vai começar pelas competências da pessoa, beleza. As pessoas têm as competências, né? De novo, em relação ao relacionamento, né? Eu conheci uma pessoa, tal, o que eu busco numa pessoa? Que ela seja fiel, que ela seja inteligente, tal, que ela seja tudo isso, né? Então ela entrega o como. E aí você fala, legal, é ela. Só que passa um tempo, você percebe que vocês tinham crenças diferentes, acreditavam em coisas diferentes. Totalmente diferentes. Isso. E aí aquilo acaba se separando. E ao contrário, não. Quando você conhece, por exemplo, trazido aqui para o mundo da empresa, né? Quando está conectado com o propósito, às vezes o como ali, que são as competências mais técnicas, e também, obviamente, as competências comportamentais, você, apesar de as competências comportamentais ser um pouco mais difícil de você trabalhar, mas você ainda consegue, de alguma forma, trabalhar aquilo na pessoa, né? Você ainda consegue ressignificar ali algum tipo de crença para ajustar um valor, você consegue, por exemplo, pagar um curso para a pessoa, de repente, aprender ali uma competência técnica. Agora, a questão do sonho, né, igual você falou, cara, eu vi o cara lá fala assim, é exatamente isso, é mudar a energia do ambiente. Isso você não compra, você não vai fazer a pessoa muitas vezes entender isso. A pessoa ela não vai ter essa viagem, ela vai simplesmente, cara, eu vou lá e faço sofá, e eu quero que ele fique bonito, mas, cara, eu não tô pensando em mudar a energia do ambiente. Quando você traz isso pra pessoa, você fala, a gente pensa igual, né? Eu também, cara, quando eu entrego um sofá na casa do cliente, eu vejo o sorriso, e vejo a família ali sentada, reunida, eu já imagino a família reunida ali para assistir um filme no final do dia. É isso que me encanta. Aí você fala, ocorreu uma conexão de propósitos. Nós dois trabalhamos com o mesmo porquê, né? Que é realmente fazer ali, criar um ambiente ali para a casa da pessoa que vai mudar a energia da família. A família vai chegar meio cansada do trabalho, a criança da escola e tal. De repente todo mundo está assistindo um filme ali e aquela energia que até então era uma energia meio pesada, todo mundo cansado, mudou. Tá todo mundo sorrindo, pipoca e tal. Então, quando você encontra pessoas que pensam dessa mesma forma, a chance de acontecer é muito maior. E o como e o que você consegue ajustar. Agora, o inverso é meio que desproporcional. Meio que desproporcional, não. É meio que ele não existe, né? Não existe. Você não consegue criar esse tipo de sentimento na pessoa. O porquê, como fala no livro, ele trabalha mais com a parte emocional. Tá. Então é uma coisa que não é tão palpável, vamos dizer assim. Tanto que eu me conectei, né, com esse novo colaborador através de um texto que eu fiz e ele falou, putz, é isso também que eu acho, é isso também que eu penso, transformar energia, né, tipo, é uma coisa meio que diferente do como e do que
são coisas que são capacidades técnicas mesmo, mais né? racionais. Sim. Então, por exemplo, cara, se a gente tem o mesmo propósito, certo? Que é uma coisa meio que não é palpável. O resto tudo é treinável, velho. Então, essa é a conexão que eu acho que tem que ter o funcionário com a empresa e também a empresa com o cliente. Toda vez que eu faço um atendimento, depois que eu li o livro, eu não falo mais, tipo assim, o cliente chega e fala, quanto que é o orçamento disso aqui? Eu não falo o preço. Primeiro eu falo o meu propósito, para o cliente entender. Aí eu conto um pouco da história. Aí eu não quero passar o preço por WhatsApp, por exemplo. Eu falo, você não quer que eu vou aí? Eu levo os tecidos para você escolher, eu já vou ver como que é a sua sala, o que combina melhor, e não sei o quê. Então já é um atendimento diferente. É o valor, né? Aí começa a criar valor no negócio. O preço é a última coisa. Sim. Então, assim, comecei a colocar isso em prática também e também faz a diferença. Porque quando o cliente quer preço, ele fala assim, não precisa nem vir aqui. Não, pode passar pelo WhatsApp mesmo. E não sei o quê. Putz, já é um cliente que talvez... Que não acredita no que você acredita. Eu tô aqui falando o maior texto, aqui bonito, e realmente é a verdade, que eu quero transformar a energia do ambiente. A gente tem um propósito, que a gente tem nossos valores, não sei o quê. E o cara tá abrindo leilão, não, que é o mais preço, barato. já fiz 3 orçamentos, Então, eu quero... não é comigo. Cara, eu até passo o preço, sim, porque de repente é um cliente que ele é muito, por exemplo, muito prático, visual, tem um perfil visual, que ele é prático. Sim. Então ele já passa o preço, beleza. Sim, você acaba passando. Mas, cara, o perfil de cliente ideal para mim é esse cliente que se conecta mesmo comigo, né, com a empresa e com os nossos porquês. Show. Bom, Dani, acho que é isso, cara. Eu queria deixar aqui um recado final para quem tá ouvindo Nosso primeiro podcast. Deve umas 3 pessoas. Né? Tem importância, de novo, né? O nosso objetivo Tudo é a tem gente... um porquê e o nosso porquê é exatamente esse. Tá aqui. É trazer um conhecimento. Isso. Conectar com as pessoas que querem aprender um pouco mais. Isso. E de repente quer pôr em prática. Eu mesmo sou um desses, que eu gosto de ver resumo. Tem se eu não me engano, chama Resumo Cast. É um podcast que fala só resumos de livro. Então, assim, eu gosto também de saber, mas eu gosto de ler, que é o que a gente começou falando. Eu gosto de ler, gosto de debater, gosto de tentar pôr em prática. Estudar o livro. Então, assim, para as pessoas que, de repente, gostam também disso, cara, esse podcast vai ser o que eu acho? Eu acho assim, ó, e aí, de novo, né, aqui a gente tá fazendo uma parada muito no improviso, né, muito assim, a gente ainda tá aprendendo muito, né, então eu acho que esse nosso projeto é sempre um pretexto para a gente se encontrar e trocar uma ideia, né, mas o que eu, na minha opinião, eu acho que esse podcast, esse projeto de podcast, né? Acho que nós somos estagiários de podcasters. Total. Esse projeto de podcast, ele eu acho que a ideia dele é quem estiver ouvindo falar, pô, vale a pena ler esse livro, entendeu? O assunto desse livro me interessa. Eu não acho que a pessoa deve pegar esse podcast como uma ideia de, já sei, agora já entendi. Claro que o que a gente conversou aqui traz muito do que a gente aprendeu sobre o livro, mas o livro tem muito mais, cara. O livro é um livro de... o livro fala sobre confiança. Exatamente. Que é muito importante, né? Sobre comunicação, que é muito importante. Tem muita coisa legal nesse livro. A gente não falou tudo. A gente fez um overview aqui. A gente falou mais sobre o Círculo Dourado, que é uma técnica, fantástica, que realmente as grandes empresas que fazem a diferença no mercado, com certeza, ou consciente ou inconscientemente, usou essa técnica de começar pelo propósito, pelo porquê. Cara, e assim, e aí, cara, a gente vai conversando, daria para ficar falando aqui mais 1 hora, cara, se a gente for, porque a gente vai lembrando das coisas, né? Vou falar rapidinho antes de a gente finalizar, mas tem uma rede de academia, que eu não quero citar o nome, uma rede bem famosa aí, que era muito louca, cara, porque quando ela começou aqui em São Paulo, no Brasil, você percebia muito... Eu não vou falar o nome, mas a galera, acho que quando eu contar um pouquinho, a galera já vai se ligar na hora, né? Era muito claro o que eles queriam entregar. E ele fala isso muito, tá? Que a empresa, ela esquece o porquê dela no meio do caminho. Então, o que essa empresa fazia? Ela trazia um propósito muito claro, que era uma qualidade de equipamentos e espaço de academias de público a um preço... a público, sei lá, C. Então, era uma chance de você entrar numa academia e ver uma aparelhagem, uma infra de uma academia de ponta,
sei lá, de mensalidade de 400, 500 conto por mês a R$ 79,90, R$ 99,90. E aí virou uma febre, todo mundo, pô, meu, bombou e tal. Aí hoje você vai nessa mesma academia, cara, você vê estofado rasgado. Esses dias eu fui pegar um negócio de... esses dias não, né? Há uns 3, 4 meses atrás, porque eu saí. Eu saí, cara. Eu fui pegar um borrifadorzinho de álcool pra limpar. Quando a pessoa senta, né, que você vai limpar, era água. Te juro por Deus. Era água. Era água. Aí você sobe nas esteiras, das 12 esteiras, 8 não funcionam direito. Ou o speed ali... Eu tomei choque várias vezes nessas esteiras dessa academia. Ela dá umas travadas, ou, por exemplo, você não consegue subir a velocidade ali, você tem que subir de um em um. Então, quer dizer, e o livro fala muito disso, né? Você esqueceu, a empresa ela esqueceu o porquê e ela virou uma empresa focada na lucratividade. Então, aquela ideia... Aí as pessoas vão se desconectando. E aí vai se desconectando. Aí você acaba deixando... E aí você vai perdendo cliente, vai perdendo cliente, vai perdendo cliente. E aí você vê uma... E aí o que você falou, acho que no começo do nosso bate-papo, que assim, cara, se virou esse o seu business, ok. Né? Se você virou uma empresa... Que quer atender o público B, C... Não, e assim, não é nem questão público que você quer atender. Porque no começo eles queriam atender o público B, C, e não tem nenhum menor problema você atender o... A questão é, você queria... Porque, cara, uma coisa que eu tenho muito claro pra mim, eu sempre falei isso, cara, desde muito moleque, é bom gosto e tesão pelo que tem qualidade, cara, não se difere pela classe social. O cara da A quer, o cara da B quer, o cara da C, o cara da D, o cara da E, o cara da F quer. Entendeu? Então, ter o prazer... Cara, beleza, chegar no ambiente e ver aquele lugar bonito, qualquer um tem condições de ver. É óbvio que você fala, puta, obra de arte e tal, essas coisas, ok, mas... Pô, um carro, por exemplo, você chega e, sei lá, vamos pensar uma Lamborghini. Cara, você coloca uma Lamborghini, meu, o cara da F, da G vai ficar encantado em tanto. Então, eu acho que não é questão do público. A questão não é questão da classe social, mas a questão você vai começar a atender um público que, tipo, não tá nem aí pra isso, entendeu? O cara não tá ligando se a esteira vai... Tá tudo bem, eu não sei o quanto isso é sustentável, entendeu? Eu acho que não é. Em algum momento eles vão ter que revisitar isso. Mas eu acho que o livro ele fala muito sobre isso. Ele fala em empresas que perderam ao longo do seu caminho o porquê. Ele fala do Walmart, que é uma empresa que, em um determinado momento, quando o fundador faleceu, eles perderam a mão e acabaram virando uma empresa só buscando lucratividade. Eles falam de várias empresas. Então, acho que também, só para não deixar passar isso que eu acho que é importante, não adianta só você ter o seu porquê, porque quando você tem o seu porquê e você sabe fazer bem, você vai começar a ganhar dinheiro. Né? Você tem o seu porquê bem definido, você tem com você um time que sabe fazer, que é o como, e tem bem definido o que você vai fazer, você vai começar a fazer bem feito, e aí você vai começar a ganhar dinheiro. Só que aquele dinheiro, uma hora, ele vai acabar... não que ele vai acabar, mas ele pode acabar virando a sua cabeça, porque começa a entrar dinheiro, e aí você fala, pô, cara, se eu diminuir um pouco a qualidade da minha mão de obra, acho que dá para entrar mais. Aí você é um restaurante, você fala, meu, do porquê, isso, pô, se eu conseguir, sei lá, minha carne que eu uso daquele frigorífico tal, pô, eu vou começar a usar o frigorífico X, que aí é mais barato. Pô, eu sou uma rede de açaí, pô, eu pagava, sei lá, R$30 no litro do açaí, eu descobri um fornecedor que cobra 18. Não é tão bom, mas aí eu coloco ali um leite condensado, e aí você começa a esquecer o porquê, porque aí você está pensando na lucratividade. Então acho que é importante também falar isso. Mas é isso, cara, é isso que eu... lógico, o nosso... Sem querer cortar, mas já cortando, né? Mas eu acho que é isso, a gente falou, deu um resumão aí do que... A minha visão, o que eu pus em prática, né? Você falou também um pouco aí do que você achou do livro. Mas como esse projeto é um projeto, primeiro para a gente, né? Essa que é a ideia, primeiro para a gente se desenvolver, também levar nossa conversa aqui para outras pessoas, e é importante fazer a chamada de ação, que é, gente,
quem puder, compartilha, quem puder, dá o like, quem puder, ativa aí o sininho, porque, como a gente disse no começo, todo mês vai ser um livro novo, tá? Então, esse mês foi o primeiro livro nosso, Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, e o próximo mês vai ter um novo livro. Quer anunciar já? Vamos falar? Cara, Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é o próximo livro que a gente vai conversar um pouquinho aqui. é isso. Esse livro é muito louco, depois a gente fala sobre isso. Mas é isso, cara. Eu queria agradecer primeiro a você, né? Acho que, cara, da gente estar junto aqui, obviamente, eu acho que, né, isso vai ser o mais importante. De novo, né? Vamos reforçar. Se daqui 12 meses nosso podcast não tiver tido nenhum acesso, e aí também tem a questão do aprendizado, né, cara? O nosso podcast, ele ainda talvez não seja um podcast atrativo. Não tá nem perto, eu acho. Isso, Eu acho entendeu? Que, na E aí verdade, a gente pulou uma etapa aí. Pulamos uma etapa. A nossa ideia era o quê? Pedir patrocínio. A nossa ideia a Insider, se estiver assistindo aí, pode mandar as camisetas para nós. A ideia inicial era ler os 12 livros, para que no final de um ano a gente tenha capacidade técnica para a gente criar um curso ou alguma coisa de mentoria para lideranças. Né? Lembra que a gente ia falar? E aí a gente ia gravar esses encontros, ia postar no YouTube, que pode virar um podcast, mas no final de tudo, se nada der certo, a gente tem esse conhecimento que ninguém vai tirar da gente. Tá bom. Mas a ideia também é essa, lembra? De a gente ter no final de tudo, de um ano, a gente conseguir criar algum conteúdo para treinamento ou para desenvolver lideranças. Então, também é um outro projeto que tá aí, começou agora. E você também, enquanto um profissional também que trabalha com mentoria ou que trabalha de alguma forma com... Porque, cara... você que trabalha com liderança, você com certeza vai encontrar na sua jornada de trabalho muitas empresas que não têm bem definido o porquê. Sim. Hoje em dia, a coisa mais comum que tem é você chegar para um empresário e falar assim, cara, qual que é o seu propósito? E o cara fala, eu não sei e tal, e aí tudo bem, você até releva, porque essa questão de propósito também, tudo bem, puta, não sei, mas quais são os seus valores? Né? O que sustenta? Cara, não sei. E aí você começa a ficar preocupado, porque realmente você percebe que a sua empresa ela tem uma cultura frágil. E, cara, cultura... E aí não é só o Simon Sinek que está falando. E você pode ler 400 livros, os 400 autores vão falar a mesma coisa. Cultura frágil, liderança frágil. Liderança frágil, processo frágil. Processo frágil, resultados fracos. Quando a gente fala de trabalhar o porquê, a gente está falando de trabalhar cultura. E aí quando a gente está falando de trabalhar cultura, a gente está falando de trabalhar... literalmente resultado. Então, acho que fica a dica aí para quem trabalha de alguma forma com liderança, com consultoria, com mentoria, que muitas vezes o cliente ele vai te pedir algum tipo de consultoria para trabalhar ali algum gargalo que ele tenha na empresa, alguma dor que ele tenha na empresa, e aí você vai ter que falar assim para ele, tá, mas espera aí, mas como que tá a sua cultura hoje? Né? Tá bem definida? Não, então a gente vai ter que dar um passo para trás. Mas é isso. Eu sou o Rafael Augusto. Esse aqui Daniel Novoa. Meu querido amigo Daniel Novoa. Valeu, Rafa. Obrigado. Esperamos, né, todos juntos, o próximo, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Beleza? Nós.